Seguimos falando sobre a decisão do Copom de ontem para avaliar os pontos destacados pelo Banco Central no comunicado e nos próximos passos da autarquia. Conversa agora com Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado pela participação e pelo tempo dedicado a conversar conosco nesta manhã. Obrigado. Já vou começar te colocando aqui, posicionando em alguma dessas expectativas que nós temos para o Banco Central neste ano. Eu falei, tem gente projetando 14,75, tem gente projetando o Selic terminal em 15, 15,25, os mais pessimistas em 15,5%. O que você acredita que acontecerá nas próximas duas reuniões, que parecem ser as últimas, com alguma possibilidade de alteração nessa Selic? Me parece que a comunicação de ontem reforçou mesmo esse cenário, né, de final do ciclo no segundo trimestre de 2025. A gente acha que o BC sobe 50 bases, né, 0,50 ponto percentual na próxima reunião, então a gente iria para 14,75 e eu acredito que na reunião de junho não deve acontecer nenhum aumento, tá? Então a gente ficaria com essa taxa de juros estável por quase que todo o restante do ano de 2025. 75. Neste comunicado, o que reforça essa visão de que o Banco Central pode encerrar o ciclo de juros em junho, como o senhor menciona? Principalmente a questão das defasagens, né? Então, quando ele está falando da parte prospectiva de política monetária, ele fala que, diante de muita incerteza que a gente vive, e aí ele adicionou em relação à reunião passada o trecho que fala defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário. Né? Então, ele fala que se tudo correr dentro do previsto, eu devo fazer um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Tá? Mas, ao introduzir esse trecho que eu mencionei, que a gente tem incerteza em relação às defasagens sobre a condução da política monetária e os seus impactos sobre a economia, ele está sugerindo que ele já deve ter feito bastante. Né? Então, tem algo a ser feito, porque ele colocou uma assimetria no balanço de riscos ainda, então, por isso que ele sinaliza um novo aumento de menor magnitude na reunião de maio. Ele ainda deixa em aberto, né? Então não há nenhuma menção em relação aos próximos passos, a não ser quando ele fala que qualquer medida adicional será ditada pelo firme compromisso do Banco Central em trazer a inflação para a meta, mas, né, com essa sinalização de defasagens, a gente entende a percepção, a gente for lembrar, a taxa de juros estava 10,5, a gente está agora com 14,25, são 375 bases de alta desde o início do processo. E a gente já tem meio que garantido pelo menos mais 50 bips, né? Não vou falar que é garantido, mas ali, pelo menos mais uma elevação. Algo entre 25 e 75. Né? Então, a gente vai chegar a um ciclo que vai ficar entre 400 e 450 bips de aperto monetário. É um ciclo muito intenso. E como a gente sabe que qualquer ajuste de política monetária demora de 12 a 18 meses para chegar na economia, a gente entende com essa questão de você ter incertezas em relação às defasagens, né? A própria natureza do processo de decisão de política monetária, parece que a gente já está chegando próximo do final. Esse é o principal ponto que dá a ideia de que o ciclo não deve se estender além do segundo trimestre, né? E ainda, obviamente, ele deixa aberto, porque a gente está num ambiente de maior incerteza, seja pelo cenário internacional, seja pelo cenário doméstico, e a questão principalmente, acho que, da atividade. Né? Acho que o BCE ele mencionou um pouco os sinais incipientes de desaceleração econômica, né, ou de moderação econômica, mas ele acho que ele precisa ter um pouco de confirmação sobre esse processo, até porque, se a gente for lembrar, também a gente desacelerou no finalzinho de 23 e 24 a economia veio super forte. Né? Então, acho que é um pouco de preocupação do Banco Central em ter um pouco mais de confiança sobre o processo de moderação da atividade econômica. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já deixou claro que o Banco Central vai esperar para que uma tendência se forme, que se deixe clara. Mesmo com os 3 trimestres de desaquecimento em alguns segmentos da atividade brasileira, com os 3 meses, com o último trimestre do ano passado, com um desaquecimento em alguns segmentos da atividade econômica, o comunicado de janeiro dizia o seguinte: não há indícios nem incipientes de que nós estejamos seguindo nessa direção de um desaquecimento da economia brasileira mais forte do que o esperado, que poderia causar uma inflação mais fraca. Agora, com os dados já de janeiro, isso aparece no comunicado, sinais incipientes, iniciais. Estes dados de janeiro de indústria, varejo, serviços foram fundamentais para dar argumentos para o Banco Central para colocar isso na comunicação oficial? Acho que não só isso. Acho que também o próprio resultado do quarto trimestre do PIB do ano passado também deu um pouco mais de confiança, né? Assim, pelo menos deu
a ideia de que a gente está num processo de desaceleração, começando esse processo, né? A gente está no início desse processo. Se a gente for lembrar, com a divulgação do PIB, ele cresceu só 0,2, ficando um pouco abaixo das expectativas dos analistas, mas principalmente a gente viu uma desaceleração da demanda doméstica, do consumo das famílias. Esse foi o ponto mais importante também, que acaba se somando, né? Então a gente viu que no quarto trimestre houve uma moderação do consumo das famílias, mas aí a gente teve muita volatilidade, um choque de confiança, o câmbio foi para 6,20, 6,30, então pode ter elementos mais temporários que podem ter afetado o consumo das famílias e não mais estruturais, né? E por isso, então, um pouco de dúvida, um pouco de conservadorismo por parte do Banco Central em relação a esse processo. Então, é um processo que está começando a dar sinais de arrefecimento, né? Agora, com os dados de janeiro, acho que há essa extensão. O IBCBR ele veio um pouco mais forte, mas a gente entende que foi basicamente a agricultura que puxou o crescimento, né? Esse primeiro trimestre do ano, provavelmente a agricultura vai crescer mais de 10% em termos destacionalizados, um crescimento super forte. Para esse ano, a gente espera um crescimento de mais de 7% para o agro. Então, o PIB esse ano ele pode até crescer por volta de 2% ou um pouco mais, mas puxado pelo agro. Quando a gente for comparar o resultado de 2025 contra 2024, a gente vai ver uma composição do crescimento melhor, em que a gente vai ver uma desaceleração da demanda doméstica e um pouco de melhoria nas condições de oferta, especialmente puxado pelo agronegócio, né? Então, acho que esses dados de janeiro foram importantes, mas também já começaram com os dados do quarto tri do ano passado, né? E agora a gente espera a extensão desse processo. Acho que a gente está ainda um pouco sujeito à volatilidade, né? Porque a economia está... Quando a gente está num movimento de reversão de tendência, a economia vinha muito forte e ela aparentemente está desacelerando, começando a desacelerar, né? É natural você ver um pouco mais de volatilidade nos indicadores econômicos, tá? Aí a gente começa a ter, como você mencionou, indicadores que são mais homogêneos, né? Eles vão caminhando na mesma direção, dando a mesma sinalização. Aí a gente ganha confiança de que o processo de arrefecimento está, sim, em curso, e aí a consequência natural disso vai ser também uma moderação dos preços, né? Perfeito. E aí, por exemplo, em questão mais voltada a essa projeção de câmbio. Nós tivemos nada mencionado, o Banco Central só fala que por conta de políticas comerciais brasileiras ou exteriores, podemos ter mais força da inflação por conta do câmbio. Mas mesmo assim, a inflação nas projeções do Banco Central ela reduziu um pouquinho, de 5,2% para 5,1% e lá no terceiro trimestre de 2026, de 4% para 3,9%. Este câmbio está mais acomodado na sua opinião? Pode fazer com que nós tenhamos uma mudança deste cenário daqui para frente, caso fique nessa casa até uns 5,80, que deve ter sido o valor utilizado pelo Banco Central para rodar o modelo? Isso, a gente imagina que sim, tá? A gente tem dois vetores que operam contra a moeda ou adicionam volatilidade, o cenário internacional, né? Então essa política de tarifas, ela gera um pouco de incerteza e poderia operar a favor do dólar americano contra a nossa moeda, por exemplo, e o fiscal. O fiscal é um ruído, é um risco que o mercado tem monitorado e ele também adiciona, então, prêmios, né? E, eventualmente, com uma piora do quadro fiscal, a gente poderia ter a moeda pressionada, né? Ela voltando a depreciar. Do lado positivo para a moeda, a gente tem dois vetores também. A gente tem o vetor da balança, então a gente falou um pouco da agricultura, muito forte esse ano, mas ela vai ser puxada principalmente por soja, milho. E aí, essa safra de grãos muito forte do ano de 25 tende a produzir uma balança comercial um pouco mais robusta, né? Tem também a própria recuperação do preço do minério. Então, tem alguns vetores importantes que podem ajudar a balança comercial nesse ano. E aí o ponto também que é importante para a questão do câmbio ficar um pouco mais bem comportado é a expectativa de desaceleração da demanda doméstica, né? Então a gente demanda menos bens e serviços do exterior, então a importação também tende a ficar um pouco mais bem comportada e também contribui. Não só a gente está falando do lado das exportações muito fortes, mas também a gente deve observar um arrefecimento das importações. Então, isso favorece o saldo, né? Então, tem vetores para um lado, vetores para o outro. A gente acha que os vetores mais estruturais, que é essa questão da balança, são mais fortes que os demais. Os demais são vetores de risco, né? Então, eu imagino sim que o câmbio possa ficar bem comportado, né? Acho que 5,60 ou até eventualmente um pouco abaixo disso. Se ficar até perto de 5,80 para a próxima reunião, a gente não deve ter mudanças importantes nas projeções, porque o câmbio foi um vetor importante para esse arrefecimento da inflação. A gente viu que a maior parte da queda se deu em preços administrados, né? E a própria queda do petróleo também no mercado internacional também ajudou nesse processo. Então, a redução da inflação se deu para um ambiente mais favorável de moeda
e um pouco também mais favorável em preços de commodities, com destaque para o petróleo. Então, o câmbio bem comportado, ele pode ajudar nesse processo. A gente tende a ter menos pressão em administrados, que tem uma correlação maior com o câmbio, né, porque tem alguns preços deles, como a gasolina principalmente, né, que é super importante dentro do conjunto de bens administrados, de produtos, né, de serviços ou bens administrados. É super importante para a dinâmica dela, né? Então, um câmbio mais bem comportado ajuda nesse processo de administrados, mas também em bens industriais, né? Os bens industriais ou os comercializáveis também têm uma correlação maior com o câmbio. Se a taxa de câmbio cai, também ajuda um pouco no arrefecimento de preços livres. O grande desafio do Banco Central é conseguir, de alguma maneira, ancorar as expectativas, né, que você mencionou anteriormente, que elas vinham piorando. A taxa de piora diminuiu da reunião de janeiro para agora, mas ainda assim subiu em relação à reunião anterior, né? Coordenar um pouco melhor, assim, reancorar essas expectativas, né? Fazer com que elas parem de piorar. E com esse cenário montado, o BC vai ter espaço, então, para parar de apertar a política monetária e, assim, esperar para ver o que vai acontecer com a economia e se, de fato, a economia está desacelerando, a inflação de bens industriais também está desacelerando, assim como bens de serviços, e aí o desafio maior fica segurar a inflação de serviços, né? Eu acho que isso vai construindo um cenário que vai permitir o BC parar no segundo trimestre para observar a economia, e a gente acha que realmente para. E também a gente não deve ter uma nova rodada de altas de juros. Tá? A gente fica com a taxa parada e aí, na segunda rodada, a gente pode voltar a ter cortes de juros. Só pedir para o pessoal da nossa produção fazer o espelhamento da tela que eu estou enviando agora, da apresentação do PIB deste 2024, do setor externo. É essa relação que o senhor menciona. Nós tivemos um aumento de exportação de bens e serviços, 2,9%, mas o aumento da importação de bens e serviços no resultado do PIB foi espetacular, foi muito forte. 14,7%. Isso que está pressionando nossa economia, que pode se alternar, pode mudar para este 2025, dar essa segurança um pouco maior para a economia brasileira em relação a essa taxa de câmbio. Por favor, Flávio. Sim, exatamente isso. Acho que essa fotografia mostra claramente como a economia de 24 operou. Uma demanda doméstica crescendo muito acima da nossa capacidade, né? Então, vamos pegar, o PIB cresceu 3,4%, mas a demanda doméstica cresceu mais de 4,5%. Né? E, dado isso, a gente viu um cenário em que a gente precisou demandar mais bens e serviços do exterior, por isso que as importações cresceram 14,7%. Né? As exportações cresceram só 2,9%. Então, isso aqui é reflexo do que foi o crescimento de 2024. Para 2025, a gente espera diferente. A gente espera justamente a demanda doméstica desacelerando, então, as exportações crescendo um pouco mais, as importações perdendo ritmo, perdendo dinamismo, né? Então, a economia vai crescer vamos imaginar, a nossa expectativa é perto de 2%, mas a demanda doméstica abaixo disso, mais perto de 1,5%. Então, você olha, pelo lado do crescimento, é um crescimento mais equilibrado, mais compatível, com, teoricamente, menor pressão sobre preços. E aí, quando você vai pensar em termos de câmbio, essa dinâmica de exportações crescendo mais e importações desacelerando, refletem aquele cenário que a gente falou, de uma balança mais forte. Né? E aí, se a balança está mais forte, o câmbio tende a ficar bem comportado. De novo, a gente acha que a moeda deve ficar bem comportada, próximo desses patamares atuais, até o final do ano, tá? Minha projeção de final de ano é 5,60. Mas, como a gente falou, tem dois vetores de riscos importantes, né? Tem o cenário internacional, que está incerto. A gente viu os bancos centrais interrompendo o processo de alívio monetário por conta das incertezas em relação à política tributária, né? Essa política de tributos em relações comerciais. Então, a expectativa do mercado é, eventualmente, no curto prazo, ter um pouco mais de inflação. Então, os bancos centrais de economias avançadas decidiram interromper um pouco o processo para avaliar e, eventualmente, voltar a cortar, né? Então, esse risco é um risco importante. E o segundo risco é o risco fiscal, né? A gente viu o que aconteceu ano passado por conta de uma perda de confiança, de credibilidade em relação à capacidade do governo continuar entregando resultados primários compatíveis com o arcabouço fiscal, né? Com o novo regime fiscal. Se você tiver isso tudo alinhado, a gente não tem muito o que se preocupar, a moeda deveria ficar bem comportada. Então, a gente espera uma moeda próximo desses patamares, e aí a gente monitora riscos do lado de fora e vindo aqui do mercado doméstico, principalmente pelo lado fiscal, e a própria BC menciona isso, né, no seu comunicado, é um risco importante para ser monitorado.
Inclusive, nós temos aqui a demanda interna privada, tirando o governo em alguns cálculos, superando os 5,2%, 5,3%. Quando a gente coloca apenas a demanda privada, muito forte, justificando também esse forte número de aumento das importações. O cenário muda para este 2025, Flávio. Acho que é isso que a gente tem que deixar bastante claro. A gente tem outra economia brasileira, uma dinâmica completamente diferente, deve se inverter aí algumas das principais relações que vimos no ano passado. Flávio, obrigado pela participação conosco, por nos ajudar a entender essa decisão do Banco Central, por nos trazer as projeções de vocês para as próximas reuniões e, claro, a gente vai ter que acompanhar degrau a degrau, passinho a passinho, o que vai acontecer com este juro no Brasil. Uma ótima manhã a você e um bom restante de semana. Obrigado. Bom dia para todos aí, obrigado.